Sintam-se à vontade nessa nossa aula História das Políticas Públicas em Saúde no Brasil, do Programa de Direito Sanitário, Prodisa, da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília, Fiocruz. Eu sou Inês Montanhê, professora do curso de Saúde Coletiva do campus Ceilândia, da Universidade de Brasília. Sou formada em Ciências Sociais pela PUCamp e mestre e doutora em Saúde Coletiva pela Medicina Preventiva e Social da Unicamp. No momento, eu trabalho com pesquisas relacionadas a experiências e estratégias de pessoas com doenças crônicas. Durante mais de 10 anos, trabalhei com questões relacionadas às doenças crônicas e às políticas públicas, desenvolvendo pesquisas e propostas de ação para grupos da sociedade civil organizada, alguns grupos em organização. A proposta central de todos os estudos que realizei sempre girava em torno do conceito de equidade, conceito que vamos trabalhar ao longo deste nosso curso. A busca por tratar as diferenças de forma diferente, através de portarias e projetos de leis que contemplassem as necessidades específicas de grupos e que também potencializassem suas competências e representatividade. Esse sempre foi o meu grande mote de trabalho. A saúde não pode ser compreendida apenas como uma manifestação do corpo biológico. A saúde é o esteio de todas as atividades sociais, religiosas e familiares e tem como fulcro as relações entre pessoa, trabalho e poder. Esse nosso foco está, e será representado não só nesses vídeos que vocês estão tendo a oportunidade de assistir, mas eu procurei incluir as principais informações no material escrito. No material escrito, vocês encontrarão os principais tópicos que visam apresentar o papel das políticas públicas quando se trata de conceber e assegurar os direitos de cidadãos para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. O processo de se pensar políticas públicas requer, em primeiro lugar, conhecer quais são as suas dinâmicas, organizações e, sobretudo, o sucesso de tal empenho. Almeja-se que o interesse sobre o tema se expanda para que possamos vislumbrar a possibilidade de promover aperfeiçoamentos por meio de novas propostas de políticas públicas. Precisamos a cada dia compreender que a ciência deve estar ao lado das pessoas e as leis ao lado dos cidadãos. Para tanto, todos nós, engajados nessa missão, temos o privilégio e a missão de compreender e propor mudanças com base no conhecimento. Toda a nossa pesquisa para a apresentação desse material foi feita com base em estudiosos sobre o tema e todos os conceitos têm seus autores citados. Gostaria de, ao finalizar essa primeira parte da minha apresentação, deixar para vocês uma frase de um sociólogo francês, Pierre Bourdieu. Isso posto, ao risco de parecer um pouco estraga prazer, mas é este frequentemente o papel do sociólogo, eu devo lembrar que uma ética no ar, não enraizada em um conhecimento das práticas reais, tem boas chances de fornecer somente instrumentos de autojustificação, para não dizer de automistificação. Neste momento, vamos começar a parte 1 dessa nossa apresentação sobre o processo para as políticas públicas e sobre essa história que nós estamos contando das políticas públicas aqui no Brasil. Em todas as fases, em todas elas, existe sempre a negociação política. Não importa de que política, ou se seja uma política pública, ou só um instrumento político, sempre há negociação. A base da política é a negociação. E o primeiro passo para isso é o interesse. Sem o interesse, não existe a menor possibilidade para a elaboração de uma política. Pode parecer um tanto quanto primário para você, né? Pode parecer que seja óbvio, mas essa obviedade tem que ser levada em primeiro ponto, em primeiro momento. A partir do interesse, há a interação, ou seja,
para a realização daquele seu interesse, há necessidade de um grupo coeso. Há necessidade que não só você, mas que esse grupo qual você está, você representa ou você quer se inserir, tenha coesão sobre aquilo que vocês querem. Para que o foco seja muito mais objetivo e para que você consiga uma melhor excelência no seu resultado, tá? Na língua portuguesa, nós não temos diferenças de significados quanto ao termo saúde e ao termo política. Na língua inglesa, nós podemos contar com essa separação. No Brasil, não. No caso da saúde, eu prefiro utilizar a doença somente quando estou falando das manifestações do corpo. E eu prefiro usar o termo enfermidade quando esses fenômenos que ocorrem no corpo têm desdobramento social, econômico, religioso. Nós sabemos muito bem disso. Quando você adoece, existe um gasto financeiro, mesmo que você utilize um sistema público. Existe um gasto social. Há algumas relações as quais vão ser desfeitas, outras vão ser refeitas por conta de uma doença, especialmente as crônicas. Há um gasto religioso nisso, né? A sua fé pode ser abalada ou fortalecida. Essas composições todas não cabem numa doença, né? Não cabem só no corpo biológico. Elas estão mais relacionadas à sua enfermidade. E por isso eu gosto de fazer essa separação. Então, a rotina de uma pessoa que adoece, ela sempre vai estar de acordo com a agenda de um hospital, de um médico, e essa agenda, em geral, não representa a pessoa. Também sabemos disso, né? É como se você, quando ficasse doente, toda a sua vida, toda a sua agenda, as suas crenças, a sua fé, tudo isso vai ficar só com um olhar e só vai existir na perspectiva médico-centrada e na perspectiva do próprio sistema do hospital, né? O mesmo acontece com o termo política. É preciso a gente deixar claro que existe a política constitucional, que é aquela que está relacionada à organização e à estrutura administrativa. Eu gosto muito de compará-la ao conceito de igualdade, né? Saúde é um direito de todos. Essa é uma política constitucional. A atividade política, ela não é só ideológica, mas ela forma políticas públicas e é essa que a gente mais trabalha, que é o conceito de equidade, que é tratar diferente as diferenças. E a relação de poder, que é a promoção ou resolução de conflitos. Promover conflitos faz parte também de uma relação de poder. E ele é muito interessante quando a gente vai trabalhar com integralidade. Então, esses 3 primeiros conceitos são especialmente importantes quando a gente vai pensar em qual é o protocolo das ações de políticas. Como que a gente faz, então, uma política pública? Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, há que se ter a motivação. A motivação pode partir da sociedade civil organizada ou não organizada. A elaboração dessa motivação vai estar voltada à elaboração dos problemas. Como é que a gente vai elaborar os problemas a partir desta motivação? Como a gente vai transformar isso em algo que seja compreendido por todo o grupo? A partir dessa elaboração vem a formulação. Essa formulação já é feita com uma politização dos problemas. Aqui já vai envolver o direito. Neste momento de formulação, é sine qua non que o direito esteja caminhando junto com a saúde, com o historiador, com o antropólogo, com o sociólogo, para que você tenha a consistência necessária para que na próxima fase de implementação ela possa existir. Quando se implementa uma política pública, o próximo passo é a avaliação e o acompanhamento desta política. Nesse momento, a gente vai começar a pensar como então a gente vai fazer isso. No próximo bloco, vocês vão estar sabendo como a gente vai conseguir fazer com que esse protocolo se transforme numa política.